Olá pessoal, eu quero falar hoje sobre a história da pregação expositiva. A gente pode perceber aí a pregação expositiva presente em vários momentos da história. E o primeiro deles é entrando no contexto bíblico, né? A gente pode perceber aí no Antigo Testamento, digamos que o primeiro pregador expositivo, a primeira pessoa a expor a Escritura foi Moisés. Por que Moisés? Uma das coisas que são importantes e interessantes em Moisés é que ele recebeu sim conteúdo de revelação de Deus, porém parte do seu ministério foi também expondo o conteúdo que já tinha sido revelado a ele. Deuteronômio, do capítulo 31 ao 33, você pode perceber isso. Moisés está ali, digamos que pregando um sermão expositivo. Ele está citando coisas, histórias, elementos, passagens, leis que Deus já havia dado a ele. E ele passa então a mostrar isso e para o povo, lembrar o povo disso e exortar o povo a viver à luz dessas verdades que ele havia proferido. E esse pode-se então dizer que é o primeiro sermão expositivo que nós encontramos na Escritura. Além de Moisés, a gente percebe também Josué. Josué, discípulo de Moisés, aí passando então a compor, digamos assim, o quadro de pessoas que pregam expositivamente na Escritura. Na história da pregação expositiva você vai perceber Moisés seguindo os passos, Josué seguindo os passos de Moisés. Na história da pregação expositiva você vai perceber aí Josué seguindo os passos de Moisés. Lá em Josué capítulo 23, do verso 2 ao 16, e no capítulo 24, do verso 2 ao 27, você vai perceber aí Josué seguindo os passos dele, fazendo de Moisés e fazendo também momentos em que ele lembra a Escritura ou lembra de coisas que Moisés já havia dito e aí exorta o povo a viver à luz daquilo. Então você vê esse padrão aí sendo desenvolvido por Josué, que é, digamos que, o segundo pregador expositivo da Escritura. Em terceiro lugar, a gente vai perceber Samuel. Lá em 1 Samuel, capítulo 12, principalmente no verso 23, você vai perceber Samuel como uma dessas pessoas que está seguindo esses passos de fazer da pregação não um sermão temático ou de algo que vem do seu coração, mas sim a pregação expositiva, que seria citar passagens, citar momentos, lembrar coisas já ditas aos, digamos, homens de Deus anteriormente. E aí Samuel, então, como profeta de Deus, ali prega expositivamente para o povo. Então você vai perceber Samuel seguindo esses passos de orientar, de exortar o povo à luz da revelação que já havia sido dada. Um outro personagem também importante, que é válido destacar aqui no período do Antigo Testamento, é Isaías. Isaías, capítulo 30, do verso 9, você vai perceber lá que Isaías também tinha essa função de exortar o povo à luz da revelação que já havia sido dada. Isso é importante, porque algumas pessoas pensam que os profetas só falavam aquilo que Deus lhes dizia por revelação propriamente dita. Nem sempre. Em algumas situações, os profetas proferiam passagens, textos, a momentos da história que já havia acontecido e exortavam o povo a viver à luz daqueles eventos, à luz daquela temática, daquela lição que eles estavam trazendo para o povo de Deus. Então, os profetas, Isaías é um exemplo, são profetas que desenvolvem a pregação expositiva. Eles fazem da pregação expositiva um marco no seu ministério. Jeremias é outro personagem interessante. Lá em Jeremias 32, verso 33, você vai perceber também Jeremias como um agente de alguém que está falando o que já foi dito, que é a temática da pregação expositiva. Jeremias fala sobre coisas que já havia sido revelado a outros personagens e explica em algumas situações isso para o povo de Deus e, logicamente, convida o povo de Deus ao arrependimento ou declara muitas vezes também o que Deus vai fazer. E no fundo tem ali um desejo de que o povo volte a obedecer a Deus. Outro personagem importante, interessante da nossa galeria de pregadores expositivos no Antigo Testamento é Esdras. Esdras, digamos que tenha sido um segundo Moisés, podemos dizer assim, porque Esdras é aquela pessoa escolhida por Deus para explicar ao povo de Deus que estava voltando do cativeiro babilônico, para que o povo entendesse a Escritura, entendesse a lei e vivesse a lei.
Então, Esdras, no capítulo 7, verso 10, e Neemias, capítulo 8, do verso 1 a 8, você vai perceber essa pregação de Esdras nesse período importante de reformulação, de reestruturação e, por que não chamar de reforma do povo de Deus. E ele faz isso, né, logicamente enviado por Deus, né, para reformar o povo de Deus através da pregação expositiva. Naquele contexto, ele lia juntamente com alguns outros líderes, lia o texto, explicava o texto de maneira compreensível para o povo, e aí então exortava o povo a viver à luz da Escritura. E ele fecha então, digamos que, a galeria dos pregadores expositivos do Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, falando sobre a história da pregação expositiva, perceber que no Novo Testamento um personagem que surge de transição aí, né, alguns dizem que é do Antigo Testamento, outros dizem que é do Novo, enfim. Mas vamos dizer que esse era um período de transição, é o nosso amigo João Batista. João Batista, um grande pregador, conhecido e reconhecido pelos líderes, até mesmo que odiavam ele, reconhecido como pregador, porém não muito quisto. Mas a gente vai perceber que o ministério de João Batista é marcado pela pregação expositiva. Lá em João, capítulo 1, e também no capítulo 3, do verso 22 ao 30, Marcos, capítulo 1, verso 4, e também João, capítulo 1, verso 15 e verso 29, a gente vai perceber o ministério de João Batista sendo desenvolvido como alguém que está ali falando de coisas que já havia sido dito pelos profetas e exortando o povo ao arrependimento. Você vai perceber então, o padrão de João Batista da pregação é muito semelhante ao padrão do Antigo Testamento, onde a Escritura é citada, explicada e o povo é chamado à conversão, arrependimento ou à obediência. O outro personagem, que não pode ficar de fora com certeza, é o nosso amado Senhor Jesus. Jesus no Sermão do Monte, no capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus, nós vamos perceber que ele está fazendo isso, ele está citando passagens e ele está corrigindo interpretações erradas dos líderes da época e fazendo então uma explicação, uma exposição, né, do que a lei de fato dizia, do que os profetas de fato diziam. E aí exorta o povo então a viver de acordo com a lição, a verdade desses textos. Lá o conhecido também Sermão de Nazaré, em Lucas capítulo 24, verso 27 e verso 44, vamos perceber Jesus fazendo a mesma coisa. Em outras palavras, os dois momentos em que os autores bíblicos param para falar, né, ou contar a história de Jesus pregando, nesses dois momentos, nesses dois sermões, a gente vai perceber esse padrão de falar de coisas que já havia sido dita, explicando e aí exortando o povo a viver à luz da Escritura. E isso nada mais é do que o padrão da pregação expositiva. A gente vai perceber também outro personagem importante, Pedro, no Novo Testamento. Lá em Atos capítulo 2, Pedro cita passagem do Antigo Testamento, do profeta Joel, de outros dos Salmos, fazendo explicações. Lá no capítulo 2, do verso 14 até o verso 36, Pedro faz isso. E ele vai então explicando e vai mostrando coisas relacionadas a Cristo. E esse era um dos papéis, né, do pregador expositivo, né, vamos dizer assim, no Antigo Testamento anunciando a vinda do Messias, e agora de Pedro anunciando o Messias que já veio. Então ele pega passagens do Antigo Testamento para provar que Jesus de fato é aquele Messias que era prometido por Deus e foi enviado por Deus e foi morto pelos líderes da época. E ele faz exortações ao povo para viver à luz das verdades que eles deveriam ter crido, que estava contido na Escritura já. Outro personagem também que podemos categorizá-lo como pregador expositivo é Estevão. Estevão é um dos grandes sermões, um dos maiores sermões, se não o maior sermão pregado aí no livro de Atos, no capítulo 7, do verso 2 ao verso 53. Vamos perceber Estevão aí com o contar de uma história muito bem resumida, uma história grande, mas bem resumida, mostrando que Jesus era o Messias. E de fato, aquelas pessoas deveriam se arrepender. Estevão é aquela pessoa então que tem um vasto conhecimento da Escritura, que vai citando esses episódios e com a intenção, lógico, de alcançar ali algum tipo de arrependimento, de obediência dos seus ouvintes naquele momento. Então Estevão está ali não para falar algo que estava no seu coração ou coisa parecida, mas sim citando a Escritura. E diga-se de passagem que tanto Pedro quanto Estevão são chamados ou são tidos, né, até mesmo pelo registro de Lucas em Atos, como pessoas cheias do Espírito Santo. Então, estando cheios do Espírito Santo, eles estão pregando sobre Cristo, citando passagens do Antigo Testamento,
mostrando Cristo e convidando, né, os seus ouvintes a viverem à luz do que haviam ouvido ou lido ou haviam aprendido no Antigo Testamento. Outro personagem que nós podemos encontrar é Tiago. Em Atos capítulo 15, do verso 13 a 27, vamos perceber Tiago aí conversando, tratando sobre questões relacionadas ao que já havia sido dito também num sermão. É um sermão, um comentário, vamos dizer assim, ou até mesmo uma fala de Tiago, e nessa fala a gente vai encontrar esse princípio de explicação, né, de conclusão, de estudo da palavra de Deus, né? O outro personagem que também é citado, né, em Atos é Paulo, um grande evangelista, se não o maior dos evangelistas, lógico, depois de Jesus Cristo. No capítulo 17 de Atos, do verso 16 até o verso 31, vamos encontrar Paulo fazendo também o que nós chamamos ou conhecemos, entendemos como pregação expositiva. E ele vai desenvolver isso. E se pegarmos as suas cartas, vamos perceber isso. O tempo inteiro Paulo está citando coisas do Antigo Testamento, explicando coisas do Antigo Testamento e mostrando como é que a igreja deve viver à luz dessas passagens, desses textos que ele cita, que ele explica nos dias de hoje, né? Então, Paulo já, juntamente com Tiago, lógico também, já estão ali no pós, né, morte e ressurreição de Jesus e já estão, digamos que, desenvolvendo a pregação expositiva propriamente dita, que já foi cumprida em Cristo. Então, como é que se cumpre em Cristo isso? E Paulo é o último dessa galeria de pregadores expositivos que nós podemos encontrar nos seus discursos aí na Bíblia, no período bíblico. Então, falando do período bíblico, da história da pregação expositiva, podemos encontrar esses personagens aí que desenvolvem no Antigo e no Novo Testamento o que nós conhecemos como pregação expositiva. Podemos dizer então que esses são os primeiros, vamos dizer assim, pregadores expositivos registrados na Escritura. É lógico que houve com certeza muito mais personagens aí que pregaram expositivamente as Escrituras, mas esses são destacados, temos provas na Escritura de que eles foram pregadores expositivos e usados por Deus poderosamente para falar em nome de Deus, a palavra de Deus, e é lógico, exortando o povo de Deus a viver para a glória de Deus. Então esses personagens aí são destaques na história da pregação expositiva no período bíblico.